Olá pessoal, estamos aqui de volta no canal do Channel 9 para falar mais sobre HTML. Meu nome é Fabrício Catai, eu sou evangelista técnico na Microsoft e trabalho muito na parte de games. E logo que eu comecei a investigar essa parte de games junto com a parte de HTML, a primeira pergunta que eu tive foi: será que essa tecnologia de HTML5, que é usado para documentos, para texto, para sites, portais, será que ela pode ser utilizada para você criar um game? Será que eu consigo criar um game usando JavaScript, CSS e o próprio HTML5? Então eu resolvi fazer alguns experimentos. O primeiro experimento foi criar uma página HTML, então game.html, e aqui eu peguei um elemento visual, uma imagem. Essa imagem eu coloco nave.png, deixa eu ver se está tudo funcionando. Está aqui. E agora o desafio é movimentar essa nave. E para isso a gente vai utilizar alguns scripts. Então, script com JavaScript, game.javascript, não existe, vamos criar. Então, vamos referenciar a nossa nave. Eu pego o documento, getElementById, nave, e faço o posicionamento dessa nave na minha página. Primeiro eu vou colocar a posição dele, então a posição dele é do tipo absoluta. Em seguida eu faço o posicionamento da posição X, então 100 pixels, e depois da posição vertical top, igual a 100 pixels também. Só voltar na nave. Aqui eu atribuo o ID dela, nave. Vamos ver se funcionou. E deu certo. Agora vamos começar a brincadeira e adicionar alguns eventos. Um evento do mouse, por exemplo. Então vem aqui, Window, On, Mouse, Move. E nesse On, Mouse, Move, eu vou colocar essas linhas aqui. Então a gente vai atualizar a posição da nave. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui e vou usar uma ferramenta chamada F12. Essa ferramenta de F12, ela faz o debugger da própria página. E aqui eu consigo capturar, por exemplo, os eventos. Vou fazer um refresh. Foi. Então aqui está a minha página em HTML. Meu script, JavaScript, está aqui. Eu posso colocar, por exemplo, um breakpoint nessa posição. Ou um mouse move. Logo que entrar nessa linha, ele vai parar. Então, eu coloquei o mouse sobre a janela e ele entrou aqui nesse evento e parou nesse breakpoint. Aqui eu consigo investigar as variáveis, por exemplo, esse parâmetro E. Ele é um mouse event. Então, eu consigo ver as propriedades dele aqui embaixo. Eu consigo expandir e ver as propriedades dele. Então, Alt Key, Add Target. E o que me interessa aqui é a posição de onde foi capturado o mouse. Por exemplo, client X, client Y. Então, nessa posição, seria a posição onde eu quero que a minha nave esteja localizada. Deixa eu dar um play aqui. Aqui eu vou colocar o seguinte, e.clientX. E aqui eu vou colocar e.clientY. Salvei. Vamos ver como que ele fica. E aí a nave já está seguindo o mouse. Mas a gente pode fazer melhor, olha só. Vamos ajustar o offset aqui. Menos 100, mais. E aqui menos 50, mais. Está no centro, o mouse está no centro da nave. Eu consigo sumir com esse cursor. Nave.style.cursor, igual a none. Então esse código funciona. Deixa eu copiar o código de volta para o meu editor. E vamos fazer algo diferente. Vamos adicionar, por exemplo, um jogo tem entrada com mouse, teclado, um gamepad, um joystick. Aqui a gente vai usar o teclado. Então, on, key up. Toda vez que o jogador apertar algum botão, a gente vai capturar esse evento. E a gente pode fazer várias coisas. Uma das coisas é criar uma nova imagem. Então aqui eu vou criar uma imagem da nave. E essa imagem da nave a gente vai colocar na mesma posição que está a nave. Olha só esse truque é bem legal. Então eu coloco aqui
aperto Tab. E aqui eu vou editar a nave para ser imagem. Então eu crio 3 cursores, coloco aqui, imagem vai ser na posição absoluta, o left vai ser em 100, top 100. Vamos fazer melhor. Vamos colocar aqui, ó, para ser exatamente na mesma posição que da nave. Nave. Toda vez que eu apertar alguma tecla, ele vai lá e atualiza a posição para absoluta e na mesma posição da nave. Vamos ver se funciona. Não funcionou ainda. Faltou aqui um pequeno detalhe, que é adicionar esse elemento dentro do documento. Append Child Image. Vamos recarregar aqui. E olha lá. Já está funcionando. Então aquela página HTML simples, que serviria somente para texto, talvez sirva para fazer jogo também. Só que uma das primeiras coisas que você vai notar é que a performance não é tão boa. E isso é até explicável. Olha só, vou carregar de novo o F12 e aqui a gente vai olhar algumas características dessa página. Essa página cheia de disco voador, ela tem várias imagens declaradas aqui, ó. Não só isso, aqui a gente utiliza muito string, left, 514px. Isso não é o que a gente quer números, a gente não quer string, não quer concatenação de string. A gente quer fazer algo melhor. Então, para isso, a gente tem que pensar diferente. Na verdade, a gente tem um problema chamado DOM, que é o Document Object Model. Todo acesso ao DOM é lento. Você tem o JavaScript de um lado e o DOM do outro lado. Toda vez que o JavaScript conversa com o DOM, ele tem uma certa lentidão. Nesse caso, ele é mais lento ainda, porque eu crio o elemento e faço um append dele dentro do corpo desse documento. Então, além dele ser lento o acesso, eu tenho que criar e consumo mais recursos de memória. Então, para isso, o ideal seria ter um DOM virtual. Isso é uma palavra meio que da moda, o Virtual DOM. O pessoal que mexe com React conhece esse conceito. Aqui a gente quer alguma coisa muito parecida. Mas no HTML5, ele tem uma solução para isso, que não é exatamente o Virtual DOM, mas ele se chama Canvas, é o elemento Canvas. Deixa eu fazer uma demonstração aqui de como que seria isso. Então agora eu vou criar uma outra página, criar aqui uma canvas.html, só para demonstrar como que funciona esse Virtual DOM. Então aqui eu vou criar um canvas. Esse elemento canvas ele tem algumas propriedades, por exemplo, a largura dele e a altura. Então eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui 800 por 640 e também vou colocar o meu código via script no canvas.javascript. Crio o arquivo. E como que a gente usa o Canvas? Primeiro, a gente seleciona o Canvas, documento.querySelector, Canvas. Em seguida, eu crio o contexto. Então, canvas.getContext. E esse não é um conceito específico do JavaScript. Quando a gente mexe com o DirectX, o DirectX também tem esse conceito de device, que é o dispositivo físico, que é onde você é o monitor, é sua tela, e aqui é o canvas. E tem o contexto. Então, o device context do DirectX é como que você acessa o seu contexto. Então, aqui o canvas funciona do mesmo jeito. Eu tenho um elemento canvas e eu tenho um elemento contexto. E para desenhar a imagem, é simples. Context, draw, image, passo a imagem e a posição x e y. É fácil. Então, vamos definir aqui o que é a imagem. Imagem é uma imagem. E eu posso configurar qualquer fonte da imagem. Por exemplo, nave.png. Aqui tem só uma condição que todo carregamento de imagem ele é assíncrono. Então, primeiro eu tenho que carregar a imagem e assim que a imagem terminar, então onload, eu faço a execução. Eu desenho a minha imagem. Vou colocar aqui. Vou colocar uma posição do X, colocar em 100, posição do Y em 100 também. Então aqui eu vou desenhar uma imagem, eu carrego uma imagem, nave.png, coloco a posição X e Y e faço o desenho dessa imagem. Vamos fazer o teste. Então carregar aqui o canvas. E olha só, exatamente a mesma coisa.
Mas aqui parece que a gente não evoluiu, parece que a gente fez a mesma coisa que eu já tinha feito. Então vamos fazer um pouco diferente. Vamos criar, por exemplo, tal criar 1000 imagens igual a 0 e menor que 1000, mais. Então aqui eu vou criar 1000 imagens. Só que vamos criar em posições aleatórias. Então vou colocar aqui vezes map.random. Aqui eu vou criar na posição 500 a 300. Então vamos lá. Então aqui tem várias imagens sendo criadas e com uma performance bem interessante. Vou trocar aqui para estrela e olha lá. E aí desapareceu aqui. Vamos ver o que aconteceu. Então eu vou de novo carregar o F12. Aqui o F12, vamos olhar o DOM Explorer. E o DOM Explorer não tem nada, ele tem só o Canvas e meu script. Cadê as estrelas? A estrela está nesse DOM virtual, no Virtual DOM, que está nesse Canvas. Na verdade, ele é só um local para renderização. Então, realmente, eu não enxergo onde que estão essas estrelas. Aqui eu sei que o problema é a cor do background color, preto. Olha lá. Então, as estrelas estavam aqui. É só o fundo que era branco. Vamos corrigir o código. Então aqui eu vou colocar um context, fill, act, 800 por 640, que é o tamanho. Deixa eu corrigir aqui o tamanho e preencher tudo. Então preencher do 800 até o 640. Vamos colocar 10.000. Então 10.000 elementos. Olha lá, aqui está nosso céu estrelado. Ele não está bonito ainda, então a gente tem que refinar um pouco. Vamos refinar aqui criando uma variável de tamanho. Então eu vou criar um tamanho aleatório também. E aqui, na hora de desenhar, a gente vai especificar o tamanho. Tamanho X, tamanho Y. Vai ser o mesmo tamanho. Aqui a gente executa. E olha lá, as estrelas estão bem melhores. Só para terminar, a gente pode misturar os elementos. Aqui eu criei um elemento canvas, eu posso trazer de novo aquele elemento de nave. Então, vou colocar aqui a imagem, nave.png. Vamos ver como fica. Então, aqui estão os elementos misturados. Então, primeiro tem o elemento da nave e, em seguida, o elemento do canvas. Está um do lado do outro. Vamos colocar um em cima do outro. Para isso, eu vou copiar aquele código anterior. O GameJS, que é esse daqui, ó. Que ele faz o posicionamento da nave, ele posiciona de forma absoluta e coloca em 100x, 100x e ele responde também aos mouse. Não funcionou? Faltou alguma coisa aqui. Canvas. Então vamos colocar o ID que faltou, nave. E aqui está. Então sim, é possível criar um jogo usando a tecnologia web. E no próximo capítulo eu vou mostrar um pouco mais como fazer a animação disso daqui. Pessoal, muito obrigado e até o próximo.